Nesse mundo nós temos tido tantas lutas, tantas dificuldades, e nós sabemos que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Nós temos aquela passagem onde Lázaro ressuscitou. Ele estava morto, e de repente Jesus chega. Quando Jesus chega para aquelas irmãs, para aqueles amigos, para as pessoas que conheciam Lázaro, que enterraram a Lázaro, eles imaginaram que Jesus tinha chegado tarde. E conforme as próprias irmãs, quando chegaram para Jesus, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então são situações que nós vivemos, e nós sabemos que se Jesus estiver presente, realmente as coisas são totalmente diferentes. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Quer dizer, as coisas já estão passadas, parece que não tem mais saída, parece que já perdemos a batalha, não tem mais esperança. Lázaro já está morto, Lázaro já está na sepultura há 4 dias, já está cheirando mal, ninguém mais quer mexer naquela sepultura, ninguém mais quer violar aquilo ali, porque certamente não vai ser legal, não vai ser gostoso, né? Não vai cheirar bem. Mas Jesus não tem problema em mexer em sepultura nenhuma. Jesus mexe aonde tem morte, Ele gera vida. Não importa se faz 4 dias, não importa se faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, importa que Jesus chegou. Por isso é importantíssimo, queridos, nós ter Jesus nas nossas vidas. Às vezes nós não se preocupamos, ou não prestamos tanto atenção em realmente viver e ter Jesus nas nossas vidas. E às vezes a gente até diz que tem. Se o pastor Gilmar de repente perguntar quantos tem Jesus no coração, eu acredito que a maioria, ou praticamente todos, vão levantar a mão. Quantos realmente dariam a vida por Jesus? Eu acredito que praticamente todos também levantariam a mão. Mas se de repente aparecesse alguns assaltantes aqui dentro da igreja com metralhadora, e começasse a ameaçar, agora poderia ficar diferente, porque nós estávamos vivendo uma realidade, ou de repente se estivéssemos vivendo num país que é contra o evangelho, não aceita, e entrasse soldados dentro, e dizendo que aquele que não renunciasse iria morrer, não sei quantos % da igreja realmente estaria disposta a permanecer firme. Queridos, e são essas coisas que fazem toda a diferença. Às vezes a gente vive lutando por questões, por algumas coisas que a gente quer na nossa vida, mas nós vamos ter todas essas coisas se realmente nós estivermos com Deus. E eu sei, Deus colocou algumas coisas no meu coração, e eu só espero que Deus me dê capacidade de poder transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração, porque a palavra dEle é maravilhosa, a palavra dEle é tremenda, ela é gloriosa. E às vezes a nossa visão em relação à palavra de Deus, ela é tão pequena, ela é tão limitada. É como quem olha por uma fresta, e ainda que olha por uma fresta, mas não está colado à fresta, porque já você viu uma fresta, se você encosta o olho, você vê bastante, não é? Mas se a fresta, você estiver um pouco longe da fresta, começa a limitar, Então, são todas essas coisas. Às vezes a gente está olhando para Deus de uma forma limitada. Eu digo sem medo de errar, queridos, que aquilo que você está vivendo hoje na tua vida, aquilo que você de repente abomina, aquilo que você diz assim, não está legal, a minha vida não está boa, mas como o que eu entendo na Bíblia Sagrada são outras coisas. A Bíblia promete algumas coisas, mas eu digo sem medo de errar, que o que você está vivendo, o que você está colhendo do Evangelho, não é outra coisa, senão a consequência da visão que você tem de Deus, de como você vê Deus, como você entende Deus, como você vive esse Deus. Isso faz toda a diferença. Quando você compreender Deus na profundidade, na grandeza que Ele é, a tua vida é totalmente transformada. Posso me basear essas palavras no texto em que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço esta verdade, mais liberto eu sou.
maior é o poder de Deus, maior é a presença de Deus na minha vida. Assim somos todos nós, queridos. E eu tenho certeza que cada um de nós temos alguma coisa que nós gostaríamos que Deus fizesse um milagre, principalmente que fosse hoje. Talvez a gente já queria que fosse no passado, domingo passado, ou na quarta-feira passada, ou de repente até, né, nesses dias que nós tivemos o congresso. Mas Deus não fez. Mas você sabia que Ele pode fazer agora? Amém? Quantos têm alguma coisa que gostaria que Deus mudasse na sua vida? Um milagre, que estão precisando de um milagre. Amém. É isso aí mesmo, querido. Nós temos coisas. Todos nós temos. Pastor Gilmar, não tem? Também tenho. Todos nós temos, com certeza. Dificilmente alguém vai estar tão completo de dizer: não, eu não sei, né? Eu não precisava. Eu acho que não preciso. Eu não acredito que tenha alguém. Nós temos. Agora eu gostaria de saber quem está aqui que tem duas coisas que gostaria que Deus resolvesse. Amém. E eu também, né? Com certeza devo ter duas coisas. Amém? Nós temos. Certamente podemos ter três coisas que estão diante de nós. Mas normalmente nós elegemos uma prioridade na nossa vida, não é assim? É sempre aquilo que de repente nos causa mais tristeza, nos causa mais frustração, nos causa mais dor. É isso que nós estamos agora impactando, ou estamos batendo de frente, estamos assumindo esta luta. Então, e Deus colocou no meu coração de eu estar trazendo esta palavra. E se eu for falar para vocês o título que eu coloquei, eu não sei se vocês vão entender. O título é Acorda. Vira para quem está ao teu lado assim e diz: acorda. Porque Deus quer mudar essa realidade hoje. Amém? Hoje Deus quer mudar. Deus hoje quer te curar. Deus hoje quer mudar essa situação. Mas nós precisamos também mudar a forma com que nós olhamos para Deus. Queridos, às vezes parece ser difícil a gente entender que é possível realmente, né? Só a maneira com que eu olho para Deus, eu já ter um resultado na minha vida. Queridos, se você mudar a sua visão de Deus, você pode ser curado agora. Pastor Gilmar, é difícil eu entender isso. Eu creio e não tenho medo de dizer essas palavras. Mas vamos abrir a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 16, o versículo 24 e o versículo 25. Mateus capítulo 16, o versículo 24 e o versículo 25. Amém? Glória a Deus. Esse texto, espero que todos já acharam, né? Diz assim, conforme a minha versão. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Queridos, esta não é uma palavra impactante. Esta não é uma palavra que normalmente a gente sublinha. Esta normalmente não é uma palavra que a gente cita nas horas das dificuldades. Não é uma palavra que a gente costuma saber aonde é que ela se encontra. Eu mesmo, quando fui para falar essa palavra, eu lembrei desta palavra. Deus tocou no meu coração, mas eu tive que procurar na concordância para ver onde estava esta palavra, porque não é uma palavra do nosso dia a dia. Mas nós temos algumas palavras que estão no nosso dia a dia. Eu tenho alguns versículos que são base para a minha vida, mas Deus falou comigo sobre esse texto hoje. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porque a si mesmo se negue. Queridos, nós só vamos encontrar aquilo que Deus, que Jesus quer que nós encontramos, que está dentro de nós e não está em nenhum outro lugar. Por que está dentro de nós? Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo que entrou dentro de nós, é ali que está.
Mas muitas vezes nós, através das nossas ocupações, através das nossas inquietações, nós não percebemos que está conosco. Então nós precisamos, e aqui diz, negue-se a si mesmo. Eu preciso negar. Negar o quê? Aquilo, queridos, que eu coloquei como prioridade. Número 1, negar. Aquilo que eu coloquei como prioridade número 2, negar. Aquilo que eu coloquei como prioridade número 3, negar. 4, negar. 5, negar. 6, negar. E colocar Ele em primeiro lugar. Porque normalmente, queridos, eu estou falando de mim. Normalmente nós estamos inquietos por alguma coisa. E a gente normalmente diz, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim: pastor, não vejo a hora de eu me aposentar. Porque a hora que eu me aposentar, eu quero trabalhar na obra do Senhor. Quantos já ouviram isso? Quantos já falaram isso? E quantos se aposentaram e não estão na obra do Senhor? Levanta a mão. Fica com vergonha, não tem ninguém agora? Por quê, queridos? É muito fácil a gente imaginar. É muito fácil a gente pensar. Existe alguma coisa dentro de nós que diz: eu quero me envolver nessa obra, eu quero estar envolvido nesta obra. Mas quando chega um momento em que de repente a gente imaginou que pudesse ser aquele momento para a gente se envolver na obra do Senhor, alguma outra coisa passa a ser prioridade ainda, e a gente acaba deixando para trás, e deixamos para frente, ou melhor, prorrogamos esse tempo de estar envolvidos na obra do Senhor. Queridos, quando eu olho para isso, depois de eu ter lido um livro, e eu olho para palavras como essa, eu sinto vergonha, porque eu mesmo já pensei esse tipo de coisa. Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu fizer aquilo outro, quando eu alcançar aquilo outro, eu quero me envolver na obra do Senhor. Queridos, de certa forma, é como que nós vamos dar o melhor que nós temos, sabe para quem? Para um banco, para uma empresa. Ou não é? Se eu vou trabalhar numa empresa até eu me aposentar, eu vou dar a minha juventude para aquela empresa. Quando eu estiver velho, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Eu digo uma coisa para vocês: existe um melhor patrão do que Deus? Não estou falando que existe o melhor patrão do que a igreja. Não estou falando que existe o melhor patrão do que o pastor Gilmar. Não estou falando que existe o melhor patrão do que a Igreja Evangélica Calvário. Eu estou dizendo que não existe um patrão melhor do que Deus. E nós precisamos entender isso. Se nós fôssemos olhar para algumas pessoas que já falaram aqui de cima do púlpito, como aquele missionário que está na África, e ele disse: eu estava numa vigília, trabalhava em uma farmácia, e Deus falou comigo que eu deveria ir para a África. Não tinha sustento, mas Deus falou com ele: vai para a África. E Deus tem sustentado eu na África o quanto eu precisei, e Deus tem nos abençoado. E eles mostram uns slides de tudo aquilo que Deus tem feito, não é verdade? Muitas vezes, queridos, nós parece que queremos uma segurança, quando a gente diz que Deus é a segurança. Quero te dizer que Deus é a segurança, mas às vezes a gente não vive aquilo que a gente fala da boca para fora, e nós precisamos viver isso. O pastor Gilmar não está querendo dizer que agora todo mundo tem que pegar e sair por aí. Não estou querendo falar isso. Estou querendo chamar a nossa atenção. E é claro que de repente algumas pessoas que aqui estão já era para estar envolvidos com a obra. Existe um missionário do Rio Grande do Sul, é um Figueiró, não lembro mais o nome dele. Ele pertencia à Assembleia de Deus, um homem fiel, um homem trabalhador. E ele chegava para o pastor dele e dizia: pastor, Deus tem me incomodado, e por isso eu estou falando com o senhor, para o senhor me liberar, porque Deus quer fazer uma obra através de mim. Deus tem uma obra missionária para fazer através da minha vida. E o pastor imaginava, porque muita gente fala esse tipo de coisa, não é verdade, pastor Nilton? Não é verdade, pastor Namur? Pastora Jaque, né? Pastor Paulinho, pastora Jane,
Não é isso? Muita gente vem dizer: Deus quer fazer uma obra através da minha vida. Muita gente vem falar. E com certeza com aquele pastor não era diferente. Muitas pessoas vinham dizer para ele: Deus tem uma obra para mim, através da minha vida, para mim trabalhar, para mim fazer. E aquele pastor pensou que era um igual aos outros. Mas esse Figueiró, ele ficou orando ao Senhor, foi buscando ao Senhor, porque ele era um homem, apesar de tudo, ele era um homem temente a Deus, mas ele também era um homem fiel aos líderes. E ele não queria sair sem a bênção do pastor dele. E ele orando e buscando a Deus, chegou um momento em que ele, depois de ter falado várias vezes para esse pastor, chegou um momento em que Deus deu uma visão à noite para o pastor dele. E no outro dia, se eu não estou equivocado, ou logo nos primeiros dias, o pastor dele convocou uma reunião com todos os líderes e disse: eu quero dizer para vocês que Deus falou comigo, Deus me visitou. Se eu não estou equivocado, foi logo no outro dia. Deus me visitou, e Deus veio vestido assim, 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 como um general, e disse: você libera o... Se eu não me engano, Isaías Figueiró, não sei. É o Isaías? É o Figueiró, né? Como? Não é Isaías, é o outro, Algemiro Figueiró. Gemiro Figueiró. Ele foi por 100 e poucas nações, se eu não estou equivocado, esse homem. E o pastor dele disse: Deus falou comigo, e hoje nós vamos orar abençoando esse homem. Por quê? Deus disse para mim: libera o meu servo Algemiro, que eu tenho uma obra para fazer através dele pelo mundo afora. O Brasil não conhece muitas coisas dele, tanto que nós confundimos, vocês estão vendo aqui, Isaías com Algemiro. O Enio sempre falou muito desse homem para mim, que ele já leu muito sobre esse homem. Esse homem, ele chegou para um senhor que tinha um avião, e ele fez uma proposta para ele, e disse que precisava do avião dele. Ele disse: como? Eu comprei. O dono do avião disse: eu comprei esse avião para mim, eu preciso desse avião. Aí ele fez uma proposta, ele disse: Deus vai te abençoar se tu fizeres isso, porque Deus tem falado comigo. E o homem cedeu o avião para ele, e Deus abençoou muito mais o homem, e comprou outro avião. Esse Figueiró, ele teve em Cuba, ele tinha estratégias para evangelizar em Cuba. Ele, de certa forma, criava algumas situações para evangelizar, evangelizou em muitos países. Fez uma obra tremenda e maravilhosa. Mas sabe o que o pastor dele disse? Ou melhor, sabe como é que o pastor dele liberou ele? Sem R$1 de sustento. Deus sustentou ele todo o tempo. Sabe por quê? Deus é o melhor patrão. Deus é o melhor patrão. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos Deus, nós deixamos de correr atrás de coisas que são materialistas. Nós deixamos de ficar discutindo, ou achando isso, ou achando aquilo. Porque Deus, se Deus falou contigo, Ele é fiel para te sustentar. Deus é tremendo. Mas nós, queridos, para nós alcançar essa bênção na nossa vida, nós temos que ter coragem em renunciar a si mesmo, estar disposto a assumir a cruz e seguir a esse Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui na continuação continua dizendo: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que ele está dizendo? Que quem buscar salvar, quem lutar pela sua vida, quem lutar pelos seus propósitos, quem estiver realmente fissurado, ou estiver encantado com coisas dessa vida, aqui Jesus diz que vai perder a vida. Você está encantado com alguma coisa? Você está buscando alguma coisa como que aquilo ali é o objetivo? Aquilo ali realmente você será feliz? Queridos, nós buscamos tantas coisas. Se eu analisar a minha vida, eu me lembro de quando eu era jovem, eu buscava uma coisa. Eu era solteiro, eu buscava uma namorada. Depois que eu casei, que eu tinha namorada, casei, aí eu buscava outra coisa.
E depois outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa, porque a gente sempre tinha alguma coisa. Os solteiros aqui estão buscando o quê? Diz para mim que não é uma namorada ou um namorado. Levanta a mão quem não está buscando um namorado, uma namorada. Se nós formos sinceros, quer dizer, pastor, o senhor quer dizer que não tem ninguém? Pode, claro que pode ter, mas são poucos. Normalmente, isso é natural nosso, nós queremos. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem, queridos, é natural do ser humano. Só que às vezes essas coisas nos encantam e tira a glória de Deus, e tira a presença de Deus, e vai roubar o mais importante. E aí a gente vai à luta, né? Quando tem um jovem de repente que está ali naquela luta pela namorada, aí o pastor tem que ficar aconselhando ele, às vezes uma menina, por um namorado, aí tem que ficar aconselhando, ajudando, dando ideias. Faz assim, tem que se aconselhar também esse negócio, vocês sabiam? E a gente faz com todo carinho, ensinando, porque nós amamos, nós somos pastores de verdade, queremos estar do lado do povo. Agora, nesse texto que está aqui escrito, eu entendo o seguinte, que quando a pessoa coloca aquilo como prioridade, ela vai perder a vida dela. Ela vai perder cada um daqueles dias em que ela está atrás de coisas que são desta vida. Agora na continuação diz: mas quem perder a vida por minha causa, esse achará. Mas quem estiver disposto a dizer assim: pastor, não me interessa mais, eu quero buscar Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus na minha vida, esse vai achar de verdade. Pastor, ele vai ser fanático. Alguns imaginam isso é fanatismo. Não é fanatismo. Claro que existem pessoas que vivem de forma fanática, mas não é disso também que a Bíblia está dizendo. É buscar a Deus de verdade, colocar a Deus em primeiro lugar. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. O pastor Gilmar está querendo dizer que agora tem que viver de manhã, oração. É assim, pastor? Só lendo a Bíblia. Todo trabalho na igreja tem que estar aqui, é isso? É assim, pastor? Não. Tem gente que faz isso e não tem diferença nenhuma. É quando buscar, quando a sede é pelo Deus verdadeiro, quando em primeiro lugar na vida é o Deus verdadeiro, quando a busca é pelo Senhor, quando a busca é a presença de Deus, e as coisas que estão ao seu lado não importa. Se ganhou a conta, glória a Deus. Se não ganhou, glória a Deus. Mas não ganhou a conta porque é um malandro, né? Também não vai ser um malandro ou uma malandra para ganhar a conta e dizer, glória a Deus. Não é isso aí também não. A trabalhadora é como José do Egito. Ele é o primeiro. A vida dele é estar na presença de Deus, é realmente viver o Evangelho, é ter compromisso. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus disse: esse vai achar. Vai achar o quê? Vai achar aquilo que nem mesmo ele procurava. Porque a Bíblia diz que ele sempre dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Queridos, nós gostamos de falar algumas coisas, mas às vezes a gente não para pensar que uma coisa tem ligação com a outra também. A gente costuma dizer assim que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Não é assim? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. E se vocês forem ver, é tudo meio assim. Você procura num lado, está no outro. Você procura no sábio, você encontra às vezes no simples, mas o coração é puro. Você procura ganhar a sua vida, mas na verdade você não ganha. E você vai ver aquele que não procurou ganhar a vida, ganhar a vida.
Existem coisas que nós precisamos entender, queridos, que são de Deus. Porque quando o pastor Gilmar estiver interessado em ganhar vida, em ficar rico, em fazer sucesso, tudo que ele fizer vai ser para ganhar vida. Tudo que ele fizer vai ser para fazer sucesso. Mas aí ele levanta cedo para fazer sucesso. Ele levanta cedo para ganhar vida. Ele trabalha para ganhar vida. Mas quando ele estiver procurando Deus, tudo que ele faz é trazer Deus para si. E uma coisa eu vou te dizer: é impossível você trazer Deus para si e Deus não se revelar em você. Aí aquilo que é prioridade na tua vida, você mesmo sem buscar, você vai ter. É isso que nós precisamos ter, se entender. Porque ele diz ganhar, aquele que perder vai ganhar. Queridos, muitos anos eu não concordo, eu não aceito. Porque muitos anos isso foi ensinado de forma distorcida. Porque na verdade é duplo aqui. É duplo o propósito, é duplo o significado. Quem perder a sua vida, ganhará. Nós sempre levamos que vai para o céu, vai se salvar porque renunciou tudo por Jesus. Eu quero dizer que você vai para o céu sim, isso está muito certo. Mas eu quero te dizer que aqui nesta vida tu serás honrado. Porque é impossível você honrar Deus, você viver Deus e Deus não se manifestar através de você. É impossível você ter uma vida em comunhão com Deus e você não andar sobre as águas. É impossível você ter uma vida na presença de Deus, envolvida com Deus, e você não multiplicar os pães. É impossível você estar na presença de Deus e não acontecer. Eu não acredito nisso. Eu acredito num evangelho completo. Então, queridos, o que Deus colocou no meu coração é de esta noite nós decidimos colocar Ele em primeiro lugar. Sim, pastor, e agora o que eu estou fazendo na minha casa? Para a minha casa. Mesmo eu estava entrando com o processo de empréstimo para a minha casa, eu paro. Não estou falando isso. Estou falando para você não colocar aquilo em primeiro lugar. A Bíblia não está falando que você tem que desistir dessas coisas. A Bíblia está falando que aquelas coisas não devem ser em prioridade. Mas pastor, porque o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. É verdade, eu não estou vivendo o que você está vivendo. Agora eu pergunto, será que você está colocando Deus em primeiro lugar também, como o pastor Gilmar está colocando? Você pensa que é fácil ser pastor de uma igreja? Para muitas pessoas é fácil, por quê? Porque imagino que pastor não tem problema. Na hora da oferta todo mundo traz dinheiro para ele. Tem um monte de gente aqui para trabalhar. E ainda tem seminário que diz assim, ó, ele é o pai, honra o pai. Esse homem está com tudo, é fácil. Vem viver no meu lugar. E você vai ver, se eu não fizer isto que está aqui, nós precisamos viver. O pastor Gilmar precisa viver isso, você precisa viver isso, e nós precisamos viver isso, porque então nós vamos ver Deus se manifestar na nossa vida. E eu olho para a minha vida, queridos, e tem um motivo. A minha esposa está aqui. Ela sabe quantas vezes ela me pega dizendo, Senhor, eu nem mereço tanto que tu tens me dado. Eu não mereço. Quanto tu tens me abençoado. Senhor, tu tens me dado isso. Senhor, tens me dado aquilo. Tens me dado aquilo outro. Aí ela me encontra falando, o que estás falando aí tu? Hoje ela me pegou. O que estás falando aí? Como é que é a mesa redonda do erro? Por quê? Eu tenho que agradecer tudo que Deus tem nos dado, queridos. Mas eu vejo que ainda algumas coisas têm roubado um espaço da minha vida. E eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Deus tem que ser mais Senhor na minha vida. Deus tem que ser mais Senhor na nossa vida. Quando nós aprender
o verdadeiro significado, a potência que isso é, nós vamos viver a glória de Deus. Jesus mesmo não disse que era para fazer como Ele? Não é Ele o modelo? Não é Ele que deixou a glória? Não é Ele que deixou os seus interesses? Não é Ele que deixou tudo? Vai ter que lidar com Lázaro fedorento, que já está 4 dias na sepultura. Gente, quando a gente assiste os filmes sobre Jesus, eles são polidos. Mas o que Jesus passou foi difícil. Tudo que ele fazia era só perseguição. Eles queriam matar ele. E quando não chegava, quando chega na hora ali, trocam ele por Barrabás. Se fosse eu ali, podia me juntar, que eu estava um monte ali no chão, desmaiado. Eu ia desmaiar, não acredito tudo isso que eu fiz por esse povo. Eu ressuscitei, eu multipliquei pão, eu andei sobre as águas, mas eu não andei só, eu fiz Pedro andar também. Eles viram tudo que viram. Olha aqui, escolhem Barrabás. Mas para ele não tinha problema. Sabe por quê? O propósito dele era entregar a vida dele mesmo. O propósito dele era renunciar à vida dele mesmo. Sabe por quê? Eu acredito que quando ele estava lá, você ainda não tinha nascido. Eu ainda não tinha nascido. Mas ele via o meu rostinho lá. Ele via o teu rostinho lá. E ele dizia: é por esse que eu vou, é por esse que eu vou. E quando ele foi para a cruz, o corpo dele caiu, o corpo dele esmureceu, o corpo dele morreu, mas ele não perdeu o foco. É o Gilmar, é o Gilmar, é o Paulinho, é o Namur, é o Nilton, é o Anderson, é a Ivanete, é a Neca, é a Jane, é a Jaque, é a Rúbia. É Ele, é o teu nome, vale a pena. Eles estão longe, mas é esse o meu propósito. E Ele entregou-se de tal forma. E quando você se entrega de tal forma, nem a morte segura você. Nada pode te segurar, porque aí não tem como Deus não se manifestar. Aleluia. Queridos, nós temos que entender isso. Em Abacuque capítulo 3, o versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Em outras palavras, ainda que seja um caos, esse camarada que sabia o que era isso. Ainda que a minha vida esteja um caos, que eu esteja num deserto sem esperança, que eu imagine que agora está tudo acabado, Ele continua dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Uau! E Ele continua dizendo, versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando está um caos na minha vida, eu vou andar altaneiramente. Está tudo caindo, eu vou andar altaneiramente, porque o meu coração não está nessas coisas. É fácil falar, pastor Gilmar. É verdade, é muito fácil falar. Mas eu tenho que viver. Eu preciso viver. Nós temos que viver. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós queremos milagres, nós não queremos? Você pega o metal, você pule ele, parece ouro, mas não é. Depois de alguns dias você vai ver o brilho perdendo. Mas o ouro não.
O ouro, ele resiste a todas as intempéries e ele continua brilhando. Vai chegar o tempo que o metal, o bronze, ele vai começar a esverdear, mas o ouro vai continuar brilhando. Essa é a diferença. E eu creio e sei, queridos, que quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, realmente nós fomos transformados de metal ou de cobre, nós somos transformados em ouro. A Bíblia diz isso, como ouro puro, refinado. Refinado. Você sabe o que é ouro puro e refinado? Para um ouro ser puro e refinado, aqueles que assistem na Discovery, né, Febre do Ouro, já deve ter visto alguma coisa ali. Eles colocam no fogo. Fogo, gente, tem que derreter. Mas não é só derreter, tem que alcançar uma certa temperatura. Depois que alcança uma certa temperatura, ainda eles colocam, né, um produto ali dentro, o bórax, que ele vai separar toda a impureza. Aí depois aquela impureza fica em cima, eles deixam esfriar e eles batem aquilo ali, sai a casca e fica o ouro amarelinho. Amém? Eu já trabalhei com isso. Pastor Nilton já trabalhou também com alumínio, né? O Dinho também trabalhou, não sei se está aqui. A gente pega um cadinho com alumínio. O alumínio a temperatura é mais baixa, o ouro é mais alto. Você coloca ali em torno de 700, quem sabe 800 graus. 750, derrete o alumínio. O alumínio está todo derretido. Mas quando a temperatura ainda está mais baixa, você passa nele assim, ele fica brilhando, não fica, Nilton? Dá para dizer que é alumínio lindo. Mas toca a temperatura nele. Aquece até que ele deixa de ser a cor alumínio, mas ele fica vermelho. Aí quando ele fica vermelho, toca o bórax nele, que toda a impureza solta. Sai uma sujeira, sai tanta cinza, tanta cinza, tanta cinza. Aí sim, ele fica limpo, ele fica puro. Aí ele tem valor. O ouro é assim também. Tem gente, queridos, que acha que só porque acredita em Deus, Deus tem que fazer milagre. Cara, homem, mulher, você precisa entregar a tua vida de verdade. Você precisa viver de verdade. Se você fizer isso, você vai ver o que ninguém viu. A gente não quer sair da zona de conforto da gente. Eu não quero, não. Eu olho para mim e vejo que já tenho grandes vitórias. E sabe o que a minha carne diz? Tá bom assim, não te mexe. Pode ser que tu estragas, não é? Queridos, mas eu quero o Evangelho na minha vida. Eu quero a plenitude do Evangelho. Eu quero a glória de Deus se manifestando. Vocês têm visto quantas vezes o pastor Gilmar falar aqui? Tem que orar mais. O pastor Gilmar disse para ele mesmo, tem que orar mais. Eu e a pastora Ivanete conversamos, tem que orar mais. Tem que orar mais. Tem algumas coisas que eu estou fazendo agora, resolvendo os assuntos, porque eu quero orar mais. Porque a gente só arruma encrenca, vocês já viram? Só arrumamos encrenca. E quando a gente percebe, o dia voou. Aí como é que a gente vai orar no finalzinho do dia? Senhor, obrigado por esse dia. Não é assim? Porque se demorar muito a oração, dorme. Dorme antes de terminar a oração. E não pode nem orar de joelho, porque se orar de joelho, pega no sono de joelho. Quantos já pegaram no sono de joelho? Vocês estão vendo? Não é só eu. Porque tem hora que a gente está cansado, tem que orar de pé mesmo. A gente quer orar de joelho, mas se bobear, pega no sono, porque está cansado. Aí a gente pega e diz, Senhor, eu quero te agradecer. Mas não dá nem para ser muito longo, senão de repente, mesmo de pé também vai. Aí tem umas estratégias que a gente anda. Vocês sabiam por que os muçulmanos, eles ficam lá fazendo assim? Para não pegar no sono. Vocês sabiam disso? É. Eu não sabia disso. Quando eles ficam lá, os judeus também ficam fazendo assim. É para não pegar no sono. Então eu estava pensando em orar assim também.
Aí alguém vê e virou muçulmano. Ninguém vai pensar que virou judeu, é muçulmano. Porque a nossa vida é tão cheia de tarefa, é tão cheia de coisa. Mas, queridos, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. O Evangelho é encantador. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é glorioso. Mas muitas pessoas entregam a vida para Jesus e de repente até eles entram num momento, num tempo, e vivem uma coisa muito maravilhosa e gloriosa, mas por um tempo, depois eles caem na mesmice. Mas vamos romper com essa mesmice e vamos decidir: a minha vida vai para a presença de Deus. Talvez vai acontecer alguma coisa para roubar a tua concentração, mas nós temos que decidir: a minha vida é do Senhor. Queridos, eu coloquei agora alguns propósitos da minha vida, que eu já fiz muito. É igual o pessoal aí que vão fazer regime. Segunda-feira o regime é para começar, né? Eu nem vou perguntar quantas pessoas segunda-feira é para começar o regime. A oração é a mesma coisa se a gente não cuida. Aí, é hoje mesmo, né? Não vai dar. Vou ter que fazer isso, aquilo. Não, o regime essa semana não vai ser legal. Vou deixar na outra. Ou a gente esquece. Sempre tem uma coisa. A oração é a mesma coisa. Propósito de oração. Mas, queridos, que essa palavra sirva para nós se levantar, se erguer e dizer: a minha vida vai ser a presença de Deus. Vamos ler então o primeiro versículo que eu li. Então disse Jesus a seus discípulos. Ele não falou para os outros, ele falou para os discípulos, para a igreja: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Eu sou a cruz, eu sou o problema, eu é a dificuldade, a luta de eu viver isso que Jesus está falando, sou eu. E tem gente que imagina que o marido é a cruz, o outro imagina que a mulher é a cruz, o outro pensa que é o filho porque está viciado, é a cruz, o outro pensa isso que é a cruz, o outro é a cruz. Não, querido, não. Essa hora a cruz é nós mesmos que temos que ser vencidos. Nós temos que vencer nós mesmos, vencer as nossas manias, vencer a nossa indiferença para as coisas de Deus. E a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, siga-me. Para e pensa. Vamos fazer uma loucura? Vocês acreditam em Deus? Quem acredita em Deus, levanta a mão. Amém? Quem não acredita em Deus, levanta a mão agora. Todo mundo então acredita em Deus. Então vamos fazer o seguinte: amanhã de manhã, é sério o que eu estou falando, ninguém vai mais trabalhar. Já começaram a pensar aí como é que vai ser lá sem eu? É só amanhã, pastor? Alguns ficaram felizes, sabia? Era tudo que eu queria. E aí, pastor, quem vai pagar a conta? A igreja agora? Uau! Nós decidimos que agora o primeiro lugar é Jesus na nossa vida. Tem gente olhando sério para mim: é sério, pastor? O que o senhor está falando é sério? Não é sério, eu estou brincando, mas é para você sentir se você deixaria. Você estaria disposto realmente amanhã assumir um compromisso com Deus e dizer: não, daqui para frente agora é Jesus na minha vida. Queridos, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Mas você não precisa deixar de trabalhar. O que você precisa é o seguinte: não mais trabalhar pelo pão, não mais trabalhar porque você quer adquirir. Não, sabe por que você vai trabalhar lá amanhã? É porque lá você vai ser uma bênção amanhã. Você vai ser uma bênção para o teu patrão.
Porque quando você terminar o dia, quantas peças você faz? Quem trabalha por produção aqui, levanta a mão. Várias pessoas trabalham por produção. Amanhã a sua produção vai ser maior, porque você vai trabalhar com alegria. Quantos concordam comigo, já tem essa experiência de que o dia que vocês vão com alegria, e parece que aquele dia que dá tudo certo, a produção fica maior também? Levanta a mão. Olha ali, não é só eu. É isso aí mesmo. Mas aquele dia que você já sai enfesado de casa, dá tudo errado, enfesado, cheio de fezes, enfesado. Se for para a raiz da palavra, é alguma coisa assim, não é? Já sai cheio de fezes de casa. Como é que fica o dia? Enfesado, não é? É isso. Agora, queridos, se nós colocar Jesus em primeiro lugar, e amanhã de manhã, se vocês lembrarem desse assunto, vocês não saírem para trabalhar, porque vocês têm que ganhar o pão. Amanhã de manhã vocês vão sair de casa para abençoar aquele lugar. Vocês vão trabalhar para abençoar aquelas máquinas. Vocês vão dar uma produção muito maior. Quando chegar no final do dia, a tua produção vai ser muito maior, as tuas vendas vão ser muito maiores. Tudo vai ser muito maior. Quando chegar no final do dia, o patrão, se ele perguntar o relatório, e aí, como é que está a produção? Fulano, tu não tens noção a produção do fulano hoje. Nós estávamos com vontade de dar conta para ele. Vai que tem gente assim, né? Melhorou o homem de um dia para o outro. Depois o outro dia, produção máxima, o outro dia, produção máxima. E eu vou te contar mais uma coisa, você nem se cansar vai. Você vai chegar em casa, parece que tudo novo, tudo diferente. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Esse dia, que eu perguntei mesmo há pouco, que você está bem, e você vai trabalhar bem, e a produção foi maior, você fez muito mais que vocês que levantaram a mão. Aquele dia vocês chegaram em casa muito melhor em casa ou não? Levanta a mão. É isso aí. A proposta de Jesus é essa, não é outra coisa. É que quando nós não trabalhamos mais pelo pão, quando nós não trabalhamos mais pela roupa, quando nós não trabalhamos mais pela cama, quando nós não trabalhamos mais pela casa, mas nós trabalhamos por uma oportunidade de viver a presença de Deus. Amanhã Jesus vai estar lá na tua empresa, lá na tua casa, no teu lugar, ou em outras palavras, Ele vai estar através de você. Aleluia. É Jesus lá naquela empresa. Você, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. E nós vamos de glória em glória, de glória em glória. Tudo funciona. Queridos, eu já trabalhei com conserto. Trabalhei como eletricista de manutenção, já consertei rádio, já consertei um monte de coisa. O dia que a gente está enfesado, não dá nada certo. Para. Teve um tempo que na minha empresa tinha um serviço que era só eu que fazia. Por quê? Porque era um serviço tão complicado para fazer, tão chato para fazer, que não arrumava um funcionário para fazer, então era eu que fazia. Até o dia que eu desenvolvi uma matriz que ela fazia aquilo. Como eu fabricava motores e eu não tinha uma máquina para que ela deixasse a carcaça do motor redondinha, eu peguei, o que eu fazia? Eu tinha um gabaritozinho e eu com o martelo ia batendo, porque tinha sido calandrado, tinha que bater porque ela ficava sempre meio oval. E se fosse tornear para colocar as tampas dos motores com ela oval, ia ficar horrível. É possível até que, como a chapa era fina, alguma parte ia comer toda a chapa. Ia ficar horrível, um serviço mal feito. Então eu ia lá batendo com o martelo. Eu quero falar dessa época do bater com o martelo. Quando eu estava bem, parece que cada batida do martelo era no lugar certo.
quando eu estava mal, a produção era bem menor, e aquelas peças que eu conseguia deixar elas passarem, elas estavam tão marcadas pelo martelo, que eu decidia refogar elas. Sabe o que eu fazia? Eu abandonava o serviço, e eu ia buscar a presença de Deus. Quando eu estava bem, eu voltava e o serviço funcionava. Não vai trabalhar sem a presença de Deus. Não vive sem a presença de Deus. Você vai ver a tua vida ser transformada. Você vai produzir mais. Você vai ter mais saúde. O teu corpo, o teu coração, todo o teu sistema nervoso, você vai envelhecer menos e Jesus vai se manifestar através da tua vida. A palavra de Deus para nós hoje é essa: se alguém quiser vir após mim, renuncie essa forma de você ser. Toma a sua cruz, nega a si mesmo, entrega a tua vida completamente ao Mestre. E não busque mais salvar a tua vida, não. Não vai mais trabalhar agora para ganhar dinheiro, para abençoar aquele lugar onde você está. Mas não fica lá só orando também, porque tem gente que o pastor Gilmar disse que é para abençoar, está lá só orando. Aí o patrão disse: sim, o fulano lá, o que tem? É só com a mão levantada lá dentro da empresa. O pastor falou que é para abençoar, que aí tu vai ganhar conta e você é ocupado ainda. Não é assim? Agora o pastor, agora a igreja que sustenta, né? Aí quem entende de forma religiosa é isso que dá. Não, você vai trabalhar no teu trabalho, a tua mão vai abençoar, a tua presença vai abençoar, as tuas palavras vão abençoar, a tua forma de olhar vai abençoar, a tua forma de agir vai abençoar, a tua presença sem fala, sem conversa, lá dentro daquela empresa vai fazer a diferença. Amém? Vocês esperavam outra palavra para hoje, é? Mas Jesus mandou essa. E Ele mandou dizer: se vocês viverem, se nós viver, primeiro ele diz assim: Gilmar, se tu viver, tu vai ver o que vai acontecer. Eu vou me manifestar através de ti. E Brusque, se um só viver, Brusque já vai ser impactada. A região vai ser impactada. Se um só viver isso aqui. Eu não é? O país vai ser impactado. O planeta vai ser impactado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se na época de Jesus, quando Ele viveu isso que Ele está falando aqui, se tivesse internet, se tivesse avião, se tivesse televisão, se tivesse os recursos que nós temos hoje, se tivesse automóvel, que não precisava de um jeguizinho, vocês iam ver o que ia acontecer no mundo inteiro. Hoje nós queremos ir para Israel. Quantos anos eu estou querendo formar uma caravana para ir para Israel? Gente, Israel não ia ter espaço. Jesus não ia ter mais como andar. Jesus ia ter que aparecer só de helicóptero. Porque se eles já pressionavam Jesus com o número de pessoas que tinha, imaginam agora, hoje. Deus te chama hoje. Vamos fazer o seguinte: as pessoas que estão lá, o primeiro para o segundo, o terceiro para o outro, e assim vamos apontar para quem está do lado. Sempre de dois em dois, certo? Vai dizer: Deus manda te dizer. Vira. Estão esperando o quê? Que eu vou lá? Vira para quem está do teu lado. Deus manda te dizer que Ele quer se manifestar na tua vida hoje. Ele não quer brincar. Ele não quer que você sobreviva. Ele não quer que você faça só um ventinho. Ele quer realmente um rebuliço na tua vida. Ele quer uma transformação. Ele quer se manifestar a esse mundo.
E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não quer esperar você para quando você se aposentar. Quem comeu a carne, que coma também os ossos. Não é verdade? Não gostaram? É verdade. Quer dizer que Deus não pode ter jovem no ministério, só velho, só aposentado. A igreja de Jesus só aposentado. O Banco do Bradesco vai lá e seleciona os jovens. Ou não é? A Avan seleciona os jovens. A igreja de Jesus, os velhos. Pergunto para vocês, qual é a prioridade? A igreja ou a Avan? O Banco Itaú, os jovens. O Brasil, jovens. Caixa Econômica, jovens. Não é assim? As empresas investem nos jovens. E a igreja nos velhos. Não que os velhos não têm valor, queridos. Não é isso também que o pastor Gilmar está querendo agora ser radical. Senão eu já tinha 57 anos, né? Estou com esse ano. Estou com 56, mas vou para 57 agora. Aposenta. Não, vamos entregar nossa vida desde agora na presença de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos falar com Deus, vamos dizer: eu quero uma revolução na minha vida. Como o pastor Nilton disse ontem, a minha vida já está fechada para a reforma. Deus já está trabalhando, a minha também. Vamos trabalhar a nossa vida, dizer: Deus, agora é para valer. Agora é um novo tempo na minha vida, da minha vida na tua presença. Eu não quero mais ficar ocupado com uma coisa ou com outra. Agora é a tua presença. Eu quero renunciar a mim mesmo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos conversar com Deus. Não fica triste não com os teus projetos, porque se você viver os projetos de Deus, Ele vai te abençoar os teus projetos. Porque quando José, ele viveu, ele realizou o sonho de Faraó, José viveu o sonho dele. O teu sonho vai ser quando você viver a presença de Deus. Não deixa uma enfermidade dizer não dá. Não deixa uma limitação financeira dizer não dá. Só quando eu comprar o carro, só quando eu comprar a moto, só quando eu conquistar o meu escritório, só quando eu conquistar essa posição. É agora que eu decido. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti mais uma vez. Quantas vezes eu tenho começado com propósito, quantas vezes eu tenho sido igual aos outros, que eu tenho desanimado, que eu tenho saído fora do propósito, mas hoje eu decido que vai ser diferente. Mas eu quero que não seja simplesmente a minha carne, eu quero que seja a Tua vontade na minha vida, e que não mais eu esteja preso nas coisas dessa vida, não mais os propósitos dessa vida, não mais uma casa, não mais um propósito, não mais simplesmente coisas materiais, propósitos materiais, mas a Tua presença seja prioridade na minha vida. Não é mais a minha família, mas a Tua presença na minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti novamente, para um novo tempo na Tua presença. Senhor, eu quero viver, eu quero me entregar, em nome de Jesus. Eu me posiciono contra o inferno, eu me posiciono contra o materialismo, eu me posiciono contra os sonhos que roubam a presença de Deus. Eu me posiciono contra a mentalidade limitada. Eu me posiciono contra o racionalismo humano. Eu me posiciono contra as convicções que venham me roubar da presença de Deus, que venham me roubar da glória de Deus, que venham me roubar de eu viver essa inteireza da presença de Deus. Em nome de Jesus, como sacerdote, eu coloco essas vidas que aqui estão, que a palavra entrou, que a palavra falou, essas pessoas que estão decididas a viver este novo e se entregar totalmente. Em nome de Jesus. Inferno, eu te repreendo e te ordeno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e esta é a igreja. Estas pessoas são a igreja. Nós somos a igreja.
E nós decidimos agora, no nome de Jesus, começar um novo tempo na nossa vida, na presença de Deus. Aleluia. Coloco diante de Ti os meus sonhos, que eu não quero mais nem falar neles. Coloco os sonhos de cada pessoa que está aqui diante de Ti, que também não quero mais falar neles. E eu também sei que já estavam diante de Ti, Senhor, mas agora colocamos a nossa vida diante de Ti, para viver um novo, para viver a Tua presença, para não viver mais a carne, para não viver mais a matéria, para não viver mais as limitações, mas para provar as Tuas grandezas. Em nome de Jesus, como sacerdote, eu ministro sobre a Tua vida um novo tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro um novo tempo para essa igreja, para esta cidade, para este planeta, no nome de Jesus. E agora eu quero colocar diante de Ti, Senhor, porque eu sei, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eu perguntei no começo, o que era prioridade, qual eram aquelas coisas que cada um de nós queremos que Tu resolve, nós colocamos diante de Ti, e sabemos que Tu és um Deus amado, as Tuas riquezas são insondáveis, a Tua glória é sem limite. E eu coloco as pessoas que estão aqui, e o problema delas é doença, eu coloco diante de Ti, Senhor. E eu quero que neste momento uma unção venha sobre essas vidas. Em nome de Jesus eu Te repreendo enfermidade. Em nome de Jesus eu Te repreendo espírito do inferno. Em nome de Jesus eu Te repreendo espírito de morte. Em nome de Jesus eu Te repreendo espírito do inferno, que vem humilhar, que vem envergonhar, que vem trazer tristeza, que vem roubar esperança, que vem querer roubar fé. No nome de Jesus eu declaro hoje um novo tempo. Até aqui eu ministro e declaro um divisor de águas hoje sendo instalado nessas vidas, no nome de Jesus. Hoje eu ministro a Tua cura. Eu ministro a Tua cura não para Te melhorar, não para Te não sentires mais dor. Eu ministro a cura hoje para você saltar, para você pular, para você se alegrar e saber sim que Ele é Senhor. Ele é Senhor na tua vida. Recebe a cura agora, meu irmão. Recebe a cura agora, minha irmã. Em nome de Jesus, você que entrou aqui, o teu problema é financeiro. Você que as finanças que tem roubado, que tem te distraído, que tem roubado a tua atenção, em nome de Jesus eu me posiciono agora contra esse inferno, contra esses demônios, contra essas situações que estão se posicionando contra ti, para te envergonhar, para tirar a tua paz, para tirar a tua segurança, para roubar a tua fé, para confrontar a tua fé, para ver se te desmonta, para ver se tu renuncias a Jesus. Em nome de Jesus, espírito do inferno, eu te repreendo agora. Chega de envergonhar, chega de humilhar essas pessoas agora, no nome de Jesus, porque eu declaro que hoje começa um novo tempo nesta vida, nestas vidas, no nome de Jesus. Você que está aqui, é um problema na família, não importa qual é o problema, se é o esposo, se é a esposa, se é o filho, se é a filha, se é conflitos, se é problema de entendimento, em nome de Jesus, espírito do inferno de confusão, eu te repreendo agora, e tu sabes que tu tens que me obedecer. Tu que tens enchido o coração dessa mulher de tristeza, tens enchido o coração dessa mulher de mágoa, tens enchido o coração dessa mulher de desesperança, tentando levar esta mulher para a depressão, eu te ordeno fora da vida dessa mulher agora, fora da vida desta jovem agora, no nome de Jesus, porque eu declaro que agora eu ministro a palavra de Deus, que vem trazer uma libertação para ela, desse medo, em nome de Jesus. E eu ordeno a esse homem,
O espírito do inferno que atua sobre esse homem entristece essa mulher. Solta este homem agora, espírito do inferno, espírito de confusão, espírito de intriga, espírito de humilhação, em nome de Jesus. Eu te repreendo e te ordeno fora da vida desse homem agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco diante de ti, meu Deus, agora aqueles homens que estão passando por um momento difícil, aqueles homens que não entendem a esposa, que pensam que não tem mais saída, que não tem mais esperança. Aqueles homens que têm olhado para as esposas e não vê mais como uma mulher, que não vê mais como uma donzela, que não vê mais como uma namorada, mas que olham como uma encrenca. Em nome de Jesus eu repreendo agora o espírito do inferno que está sobre essas mulheres, espírito de confusão, espírito de intriga, espírito do inferno, eu te repreendo. Solta essas mulheres agora, no nome de Jesus. E em nome de Jesus eu ministro agora para os homens que têm sofrido, talvez a indiferença, que têm sofrido o abandono. Talvez a própria esposa não percebe, mas em nome de Jesus eu ministro uma libertação na mente deste homem. Em nome de Jesus eu declaro que a unção do Senhor esteja sobre esse homem, para que a glória de Deus possa se manifestar sobre a vida dele. Ele vai começar a se engrandecer, a glória de Deus vai começar a levantar ele, vai fazer ele se sentir honrado e abençoado. Em nome de Jesus eu declaro uma mudança total na vida desses homens, no nome de Jesus. E uma unção do céu de paz e de harmonia se instalando em cada casal, em cada família. Aqueles filhos que estão dando problema, aqueles filhos que parece que não tem mais saída para a mãe, para o pai, eu repreendo agora aquele espírito do inferno que tem procurado roubar a esperança dessa mãe, roubar a esperança desse pai, no nome de Jesus. Solta a mente deles, porque eu declaro, a palavra de Deus é implantada na mente deles, e a palavra de Deus é que domina, é ela que é poderosa, é ela que está firme no coração de cada um, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu repreendo agora o espírito do inferno que tem estado sobre esses filhos, sobre essas filhas, no nome de Jesus. Espírito do inferno, tu que tens encantado, tu que tens roubado esses jovens, esses filhos, eu te repreendo em nome de Jesus. Solta eles agora, porque eu declaro que agora a unção do Senhor está sobre estes jovens.